Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA11 da FG/A. E a gente vai falar do relatório do mês de fevereiro, que trata dos rendimentos pagos agora no mês de março. Mas antes de iniciar a leitura do relatório propriamente dito, vamos passar algumas informações, alguns números importantes para vocês desse Fiagro. No momento, o dividend yield dele, em relação à distribuição dos últimos 12 meses, é de 16,72%, ou seja, um dividendo estúpido. Porém, esse dividendo só está assim porque o valor da cota vem caindo. Sobre essa questão da queda do valor da cota, a gente fala daqui a pouquinho. Mas, para ficar algo mais justo, para comparar com outros Fiagros, eu vou considerar que qual seria o dividend yield se ele estivesse com o P sobre VP de 1, ou seja, o valor de mercado estivesse igual ao valor patrimonial. Nesse caso, o dividend yield dele cairia de 16,72 para 15,34, uma queda de cerca de 2,5%. Ou seja, agora a gente pode comparar, por exemplo, com o CRAA, que eu lancei vídeo recente no último sábado, que é um fundo high grade, ou seja, menos arriscado que o FGAA, apesar do FGAA ser um dos menos arriscados que tem, ele ainda tem uma pegada mais high yield, apesar de na carteira dele possuir algumas coisas com uma pegada bastante high grade. Então o CRAA é high grade e o CRAA pagou nos últimos 12 meses, em termos de yield, 15,80, ou seja, meio ponto percentual acima do FGA, ou seja, estão bem no mesmo nível, mas o CRAA tem um pouco de vantagem em cima dele em termos de yield, fazendo esse ajuste aí do valor patrimonial. Até porque o CRAA está exatamente com o P sobre VP de 1. Já o P sobre VP do FGA, exatamente porque ele está perdendo muito valor na cota, está de 0,91, ou seja, está com 9% de desconto, indicando que pode ser um bom momento de entrada no fundo, ou de redução do seu preço médio. Mas lembrando que aqui a gente também não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro, nem do FGAA11. Você que vai decidir se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição. O patrimônio líquido do fundo é de 432 milhões. Ele está mais ou menos no top 8 de maiores Fiagros da nossa bolsa e também possui uma boa base de cotistas, 48 mil cotistas, o que lhe dá uma liquidez relativamente boa de 1,7 milhão de liquidez diária, ou seja, é fácil comprar e vender cotas do fundo. O último dividendo pago por ele na semana passada foi de 10 centavos, o menor dividendo pago pelo fundo na história dele, com exceção da primeira distribuição dele. Exatamente, aquela primeira que normalmente não é plena, digamos assim, não tem todos os recursos, não tem todas as receitas. Então, nessa época, na primeira distribuição, ele distribuiu apenas 9. De lá para cá, ele distribuiu variando entre 11 centavos e 15 centavos. É a primeira vez que ele distribui apenas 10 centavos. E por que isso? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o motivo de estar apenas 10 centavos. Esses 10 centavos, em termos de yield do mês, foi de 1,11%. E isso é um yield que está se tornando natural nos Fiagros. Antes era na faixa de 1,30 em média, baixou para 1,20, mas agora, depois de ter caído tanto a Selic, ele já está nessa faixa de 1,11. É mais ou menos a média atual. Começando a leitura do relatório propriamente dito, a gente começa com essa parte aqui dos comentários do gestor. Nos últimos meses, o FG/Agro, junto com a grande parte dos Fiagros, isso é um dos motivos de estar perdendo esse valor de cota, sofreu uma diminuição no valor de mercado. Essa diminuição de cota que eu estou falando, devido ao quê? A um fluxo de venda alto e também está negociando abaixo do valor patrimonial. Isso mostra, segundo eles, né, uma boa oportunidade de novos investimentos. Ou seja, basicamente está dizendo assim: a cota do nosso fundo tá barata. Compre, meu amigo, que tá barato. Aproveite esse momento. É basicamente isso que ele está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é o gestor. Aí ele lembra aquele negócio importante, já que muita gente vem citando desde o final do ano passado que vai ter uma quebra de safra grande na soja. Não temos alocação direta na produção de grãos, inclusive a soja, porque soja é um tipo de grão e ele não tem essa exposição em grãos. Só lembrando isso para dizer que é para você não ter medo de investir nele, porque ele não vai ter problema com esse tipo de quebra de safra da soja, caso realmente se concretize, porque até agora eu não vi números concretos dizendo houve a quebra de safra de tantos % em tal local. Até agora não, ficou só no ar, por causa do El Niño, que existia essa possibilidade. Vem relatório do Itaú BBA desde novembro do ano passado falando isso, mas até agora não houve uma confirmação plena que teve essa quebra de safra. Aí ele fala: temos uma quantidade bastante relevante de ativos que são maduros, por isso eles podem girá-los nos próximos 12 meses. Vão vender parte dos papéis deles e fazer novas alocações em transações selecionadas a dedo. Ou seja, porque ele não tem dinheiro em caixa sobrando para fazer novas alocações, ele vai vender, girar a carteira dele para fazer novas alocações selecionadas a dedo. Ou seja, não é uma compra qualquer. Movimentações da carteira do mês de fevereiro. No setor sucroenergético, eles fizeram nova alocação de 15,3 milhões no CRA da Alcoeste. A Alcoeste é nada mais nada menos do que a grande posição, a maior exposição
posição do fundo na carteira, é a Alcoest. Daqui a pouco a gente mostra quanto é esse percentual. Fora isso, eles têm mais 3 operações em pipeline, ou seja, aquelas que eles estão selecionando a dedo. 2 sendo originadas pela própria FG/A, que ela gosta de fazer essas operações de originação, que segundo eles, gera mais valor do que comprar no mercado secundário. Entendemos que a velocidade das alocações deles diminuíram, porque eles estão sendo cuidadosos. E eles falam que estão sendo mais seletivos e gastando mais tempo garimpando boas oportunidades em novas alocações. É isso que ele falou, né? A seleção a dedo é basicamente isso aqui que ele está falando com outras palavras. Essas novas alocações vão ser de ativos com maior spread, ou seja, maior ganho para a carteira, para gerar mais valor e aumentar os rendimentos da carteira. Basicamente essa é a ideia dele. Aí ele lembra que a carteira do fundo permanece com elevada qualidade de crédito e sem inadimplência, o que é muito importante falar em todos os fiagros, em todos os relatórios de fiagro, tem que falar isso. É a palavrinha mágica, sem inadimplência, para deixar o pessoal tranquilo, porque aí o pessoal fica, mas por que tá caindo? Não é por causa de inadimplência. São outros fatores que a gente vai falar quando estiver lendo a DRE do fundo. Aí aqui ele mostra os ativos principais que eles estão alocados. Basicamente ele mostra todos, até porque esse fiagro não tem tantos ativos, ele tem pouco mais de 20. E desses pouco mais de 20, alguns estão com o mesmo devedor, como é o caso da Alcoest. A Alcoest é 18% da carteira do fundo. Eu acho uma concentração exagerada na Alcoest. Eles devem ter uma convicção forte que a Alcoest é uma empresa muito poderosa e ela é desse setor sucro-alcooleiro, que eles chamam. Aliás, a maior parte da carteira deles é desse setor sucro-alcooleiro. Para vocês terem uma ideia, dessas 6 principais posições dele, que os devedores devem mais, 5 são sucro-alcooleiro. A Alcoest, 18%, a WD, 14%, a Jalles, 10%, a Sonora, 7,7% e a Lins, 7,2%. A Ubifol, 7,6% é de fertilizante, mas é um fertilizante especial. E a indexação do fundo é basicamente o quê? CDI. Praticamente 100% da carteira é CDI, 99% e um pouquinho de IPCA, quase nada. E você vê que eles gostam de trabalhar com essa originação das próprias CRAs. Cerca de 3/4 da carteira deles é originação própria e o resto eles compram no mercado secundário. Aí ele aqui mostra quais são os tipos de ativos que está alocado o dinheiro. Basicamente ele é um fundo quase todo alocado em CRAs. 93% é CRA. Ele tem quase 6% em CRI, que é só um CRI que ele tem, que a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vem mostrando nos últimos vídeos, mas mostrar de novo. E um pouquinho agora que ele resolveu investir em outros fiagros, que ele não diz quais são, só diz que é fiagro. Aqui ele mostra a DRE do fundo e é aquela pior DRE possível, só mostra o mês. Por causa disso, eu trouxe pra gente o relatório do mês passado aqui, ó, do lado, pra mostrar pra vocês, pra gente poder comparar um pouquinho. Fica meio ruim, mas é melhor do que a gente não comparar com nada. Então a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é que a receita de juros caiu. Então esse é o principal motivo, isso é a receita de juros dos CRAs. Caiu de quanto? Caiu de 5.800.000 para 4.600.000, cerca de 1.200.000 de perda de receita de um mês pro outro. Por que, Adriano? Exatamente porque em janeiro teve uma queda de 0,5 ponto percentual na Selic, que se refletiu já nessas receitas de fevereiro, e porque o mês de fevereiro tem apenas 19 dias úteis. Teve 19 dias úteis, enquanto o mês de janeiro teve 22. Foram 3 dias úteis a mais. E para quem não sabe, eu vou dizer de novo, todo fundo que a receita é muito indexada a CDI sofre muito com a quantidade menor de dias úteis. Essa diferença de 3 dias úteis faz uma diferença grande nos recebimentos do fundo. Então, basicamente, teve a queda de 0,5 ponto percentual na Selic em janeiro, que se refletiu em fevereiro. Teve 3 dias úteis a menos em fevereiro. Então, combinando esses dois fatores, teve essa queda de 1.200.000. Até porque, como ele já falou, não foi inadimplência que fez cair a receita do fundo. E o que acontece quando a receita cai? Normalmente é refletido nos rendimentos. Por isso que ele pagou esses 10 centavos, que foi o menor rendimento da história do fundo, fora aquele rendimento que eu nem considero, exatamente porque foi o primeiro, que normalmente é menor mesmo do que os outros. A partir de lá, os rendimentos foram, como eu falei para vocês, entre 11 centavos e 15 centavos. Esse foi o menor da história, fora o primeiro. Então, as taxas, eu comparei, foram quase iguais, o mesmo valor, no final das contas, na soma das taxas de administração e outras taxas, que deve ter taxa de performance aqui, mais ou menos 500 mil. E o que aconteceu? O valor do resultado, no mês de janeiro, foi 5.300.000. E ele distribuiu quanto? 4.958. Ou seja, ele fez uma reserva de cerca de 350 mil, ó, 345 mil para ser mais preciso. Ele reservou e ficou com 486 mil em reserva e pagou 11 centavos. Ele poderia ter pago mais, preferiu pagar menos, colocar dinheiro na reserva e pagou 11 centavos. Ele já estava prevendo que ia ter menos dias úteis, ele já estava prevendo provavelmente até a queda da Selic, e com tudo isso, ele já previu que era melhor colocar dinheiro na reserva para não cair tanto a distribuição.
E aí, nesse mês de fevereiro, que deu muito menor o valor do resultado aqui, do lucro líquido do fundo, deu apenas 434, ele colocou 373 mil da reserva aqui e pagou 4 milhões e meio, o que gerou por cota 10 centavos. Resumindo, se ele não tivesse colocado dinheiro da reserva, ele não teria pago nem esses 10 centavos, provavelmente teria pago 9 centavos. Então foi fundamental ele ter feito isso para conseguir pagar 10 centavos. Mês que vem, a distribuição do mês que vem, que é relativa ao mês de março, pelas minhas contas vai ter um dia útil a mais apenas. Ou seja, em vez de 19, como teve em fevereiro, vai ter 20. Então provavelmente no mês que vem a receita vai ser maior naturalmente, mas só que ele só tem 113 mil em caixa. Provavelmente ele tem chance de pagar 10 centavos, se ele usar esse dinheiro da reserva, mas não é uma certeza. Vamos esperar para ver. Pode ser que caia para 9 centavos. Sim, pode ser que caia para 9 centavos. Vamos aqui para a carteira do fundo. E eu destaquei algumas coisas para vocês terem uma noção melhor das coisas. Aqui a gente vê o tipo de ativo, como eu falei para vocês. Ele basicamente é um fundo de CRAs, quase todos os ativos são CRAs, a gente já viu isso lá em cima, mas tem esse CRI e agora ele tem alguns fiagros, fora o dinheiro que tem em caixa, que é pouco. Em caixa ele tem apenas 11 milhões e 290 mil, que equivale a 2,6% da carteira. Fiagro ele também tem pouco, mas não é desprezível, é quase 6 milhões na carteira investida em fiagro, é 1,3 do fundo. E esse CRI da Cibra é CDI mais 4,9 e ela não tem rate e equivale a 9% do fundo. Esse aqui não é desprezível mesmo, são 25 milhões investidos nesse CRI da Cibra. Você vê que ele se importa muito com essa questão de rate, é um dos poucos fiagros que coloca uma coluna de rating aqui. Ele tem cerca de 42% dos valores investidos em devedores que têm rate. Isso é importante. Você vê tão poucos, mas esses poucos são equivalentes a 42%, é quase a metade da carteira com rate. Só que a Alcoeste, por exemplo, que é o maior devedor, aqueles 18%, não tem rate. Tanto que por não ter rate, você vê que a taxa é mais pesada. Não tem nenhum devedor com uma taxa assim muito elevada. A mais elevada daqui é CDI mais 6%, enquanto outros fiagros mais high yieldzão mesmo, tem taxa de CDI mais 8, CDI mais 9, CDI mais 10, eu acho que já vi até CDI mais 12, taxas bem absurdas. Até essa aqui, CDI mais 7,65, que são da WD, que é um dos maiores devedores do fundo, tá naquela top 6 maiores devedores e que também não tem rate, porque normalmente é isso mesmo, pessoal, quando não tem rate, paga taxas maiores, mas interessante que ele tem duas com taxas bem baixas, né, CDI mais 2,25, isso aqui é high gradezão, e aqui também, CDI mais 2,85, eles fizeram um negócio aí bem legal para a WD, né, duas taxas high grade com duas taxas high yield, e o percentual dela na carteira é alto. Então a gente tem esses dois riscos aqui maiores, que eu considero é a Alcoeste, com os seus 18%, mostrando aqui, marcando para vocês, são 4 CRAs da Alcoeste, 4 CRAs da WD, enquanto isso, outros devedores, né, que ela tem, o Lins aqui é CDI mais 1,5, meus amigos, isso aqui é bem high gradezão, viu, mas é porque ela tem rating A. Albifol, aquela que eu falei para vocês que é de fertilizante, é CDI mais 3, também high grade isso aqui, um pezinho no middle risk, também tem rate A menos. A Jales, que também negocia na bolsa de valores da gente, é CDI mais 1, meus amigos, isso aqui é high gradezão top, ela é AAA. E a Sonora, que também é uma empresa desse setor sucroalcooleiro, que ele chama, é outro high gradezão aqui, CDI mais 2. Por essa visão, você vê como ela tem boa parte da carteira dela centrada nesses devedores bem high grade mesmo, com essa pegada high grade. Fica um negócio misto, porque ele também não diz pra gente, a nossa carteira no total é CDI mais tanto, porque ele não coloca aqui. Normalmente, outros fiagros colocam bem aqui embaixo, quanto é o equivalente da soma de todos os papéis CDI mais tanto, pra gente ter uma noção. Mas ela, se eu acho que se fizer essa soma toda, ela deve estar mais no nível middle risk. Ela nem é high yield como a maioria dos fiagros e também não é aquele high gradezão como é o BBGO, como é o Rura 11, como é o CRA. Aliás, eu acho que ela tá próximo do Rura 11. Eu acho que sim. Se for fazer as contas direitinho, é capaz dela estar próxima do Rura 11, que lá a taxa média do fundo é CDI mais 3,5. Então eu acho que ela já tá próximo do Rura 11. Então, para terminar, os demais você vê aqui a coluna com o nome dos devedores. Todas as taxas estão aqui. Eu destaquei essas principais, mas estão as maiores, estão todas aqui nessa coluna. Os valores alocados estão aqui em milhões. Os valores do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores estão aqui, fora essa coluna do rate. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui FGA na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Que outro fiago você possui na sua carteira? Coloca aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. Lembrando que a gente tá pedindo agora, a partir desse mês, 400 views
News para trazer mais uma leitura do relatório do próximo mês, ou seja, do mês de março, que sai, obviamente, no mês de abril. Então nos ajude com esses comentários, com um likezão, pra gente atingir essa meta mais rapidamente. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que gostou, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!